eu sou a Ana Helena, psicóloga, coach, praticante de barras de axis, escritora e que mais é possível. Eu estou aqui para fazer uma reflexão sobre uns vídeos que eu assisti ontem no YouTube. Porque assim, o vídeo falava sobre colorismo. Para quem não sabe, colorismo é falar sobre esses vários tons de que existe no Brasil. O Brasil é miscigenado, como todo mundo já deve saber. Mas o que acontece? Aí uma pessoa no YouTube estava falando que pessoa A, aí deu vários nomes de vários famosos, né? Fulano é pardo, fulano é preta. E como preta, ela falava de pessoas assim mais pigmentadas como eu. E como parda, ela falava de pessoas assim, como eu digo para os meus amigos, pouca tinta. Pessoas que, apesar de negras, têm pouca tinta, são pouco pigmentadas. Mas então aí eu lembrei, numa época que eu trabalhava na creche, fazia muita matrícula, né? Aí na hora de perguntar, eu fazia entrevista com os responsáveis, né? Geralmente a mãe, que faz a matrícula da criança. Eu perguntava, qual é a cor da criança? Aí ela falava, não sei não. Vem na certidão. Aí eu falava, mas na certidão já tiraram há muito tempo, há muitos anos que foi tirado esse item da certidão. Qual é a cor do seu filho? Aí, não sei. Aí, quando eu queria fazer a pessoa pensar, eu perguntava, qual é a sua cor? Aí a pessoa botava a mão assim. Qual a minha cor, gente? Na minha certidão tá parda. Sim, a certidão tá parda. Então, qual a cor do seu filho? Meu filho é pardo. Mas às vezes, muitas das vezes, a pessoa em questão tinha mais tinta do que eu. Aí, eu, né, como é autodeclaratório, assim como no BGE, eu ia lá, assinalava. Preto, porque eu não posso, preto não, parda, porque eu não posso passar por cima do que a pessoa está falando, né? Se autodeclaratório, se fizesse isso, eu estaria abusando. Seria um abuso. Aí eu lembrei também que quando eu era criança, eu falo que muito cedo eu descobri que eu era preta. Não tive muita opção. Porque família toda de preto. E fora, na minha certidão, está preta. Eles acham que não diz muita coisa não, né? Mas eu me reconheci como preta desde sempre. Eu acho assim que antes dos 10 anos, eu acho que eu já tinha me reconhecido como preta. Mas enfim, o que eu quero falar sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa fica nessa briga, nós enquanto negros, pretos, ficamos nessa briga de que, eu sou preta e ela é parda. Como se o sofrimento da pessoa parda fosse diferente, fosse menor do que da pessoa preta. É lógico, a pessoa preta a gente sabe que passa preconceitos, passa por discriminações, por racismo. Mas o pardo não é diferente. A gente vê aí o rostinho dessas crianças, esses jovens que têm morrido aí. Tem muitos que poderiam ser chamados de pardo, né? Eu acho que quando a gente chama o outro de pardo, enquanto negro, eu falo, quando eu chamo o outro de pardo, eu tô falando que a dor dele é menor que a minha e que
além da dor dele ser menor que a minha, eu tô me igualando aos brancos, que falam que, olha pra mim e falam, você é moreninha, você é morena, você não é tão preta assim. Ou seja, a gente está cometendo racismo também, quando a gente acha que a nossa cor é superior ao outro, ou então a nossa cor é inferior ao do outro. Quando a gente acha que a nossa cor é inferior ao dos outros, a gente tá cometendo racismo contra a gente mesmo. E quando a gente acha que a outra é parva, então o outro, sai daqui que você não tem lugar de fala aqui, que aqui quem sofre são os pretos. É o racismo, porque não é verdade. Ele não deixa de sofrer por causa que ele tem pouca tinta, como eu falo com meus colegas. Mas então é isso. A minha fala aqui é essa, para falar sobre essa questão do colorismo. Quem quiser saber mais de colorismo, vai estudar um pouquinho. E eu vejo que preto, pardo são tonalidades de preto. Vamos dizer assim como tem amarelo ouro, tem amarelo mais clarinho, assim como tem rosa bebê, rosa chá, rosa choque. O pardo é só uma tonalidade do preto. Entendeu? Então é isso. Gratidão. E até qualquer dia desse. O que mais é possível.